Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, todas as amigas e amigos. Que Deus nos ampare para que a espiritualidade possa nos trazer o alívio e a paz que tanto procuramos. E hoje, com muita alegria, nós trazemos mais um amigo das antigas, vamos dizer assim. Põe antigo nisso. Nosso amigo é palestrante, juiz de direito. Ele faz palestras assim que nos enche de gratidão, porque nos traz muita reflexão, justamente para que caminhemos melhor aqui na Terra. Vamos aproveitar o que ele nos vai passar, porque é importante esse contato com essas palavras, né? Para que o nosso coração e o nosso pensamento sejam colocados no nosso caminhar. E ele traz bastante reflexão nesse sentido. É espírita de longa data, praticamente. É o pesquisador lá da Casa Espírita Caminheiros. E faz esses belíssimos trabalhos de reflexão das pesquisas para as outras casas também. Então, com alegria, eu repasso a palavra ao amigo Nassif Alcuri Neto, que irá proferir a palestra intitulada Maturidade Espiritual. Bem-vindo. Boa noite a todos. Eu vou deixar a emoção falar um pouco. Eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui, ainda mais ouvindo as palavras da Ludmere. Eu quero acreditar nelas, mas tomara que seja verdade, alguma coisa disso tudo. Essas pessoas amigas carinhosas conseguem encontrar o que não existe, né? Mas eu agradeço profundamente, sinto-me honrado de estar aqui mais uma vez. Agradeço a vocês pela doação desse tempo precioso que vocês têm. E espero que nós possamos aqui na reflexão aprendemos alguma coisa e que encontrarmos um estímulo para continuarmos a nossa caminhada, né? E é importante que a gente relembre que Mateus, no capítulo 18, versículo 20, deixou claro que Jesus, onde houvesse 2 ou mais pessoas em nome dele, estaria junto, estaria no meio. Então nós temos Jesus aqui com toda certeza, né? Não um Jesus que possa ser visto pelos clarividentes, né? Mas a energia crística que chega até aqui, né? Para que nós possamos encontrar esse bálsamo, esse bem-estar, essa alegria de estarmos envolvidos pela doutrina espírita, pelos ensinamentos que o Consolador nos traz, né? Então eu escolhi falar sobre a maturidade e trouxe o nome de maturidade espiritual, né? Embora a gente saiba que nas publicações, nos trabalhos divulgados que existem, principalmente na internet, né, nós podemos encontrar a maturidade emocional, a maturidade profissional, a maturidade dos relacionamentos. Então, o importante é que a gente possa, então, refletir sobre o que vem a ser essa tal de maturidade, qual a importância disso na nossa vida, né? E eu vou iniciar assim, voltando bem no tempo, aqui dentro do nosso Livro dos Espíritos. Eu começo lembrando que nós, criados por Deus, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer nada da vida, né? E é o que nós temos na questão 115 do Livro dos Espíritos.
Então fomos criados simples, ignorantes, lançados a viver em um planeta de nível inferior à Terra, um planeta primitivo, né? Com missão a cumprir, com orientação trazida intuitivamente e automaticamente ali por Deus, porque aquele espírito que nós fomos no nascedouro era como uma criança recém-nascida que não tinha noção, não tinha condição de vivência, mas com o passar do tempo, né, com o andar, com o evoluir, com as coisas que vão acontecendo, com as experiências que vamos adquirindo, vamos criando condição de estruturar alguma escala de valores, entender algumas coisas, escolher outras, certas ou erradas, é dependente de cada um, né? E nós então vamos criando uma possibilidade de termos um livre-arbítrio, né? Essa escolha livre para vivermos através da nossa consciência, que já passa a entender melhor os valores. Mas saindo desse planeta que não é o nosso, né? Voltando aqui para a nossa Terra, o nosso planeta de provas e expiações, nós temos que ver a questão 132. Kardec pergunta ali a respeito da nossa encarnação, né? E a resposta é que Deus nos impõe essa encarnação para que a gente venha passar as vicissitudes, né, na Terra e, por consequência disso, evoluirmos e nos encaminharmos para a perfeição, né? Então, essa é a ideia de Deus em relação a nós, quando nos permitiu a reencarnação no planeta Terra, né? Então, nós estamos aqui nessas condições, vivenciando essas dificuldades que a vida nos oferece, mas a gente aprende, graças aos fundamentos da doutrina espírita, que não se trata de novidade, embora a gente tenha esquecido. A orientação que todos nós temos, e se alguém não conhece, que pelo simples fato de estar aqui pela primeira vez, nós temos possibilidade, em virtude de já termos um nível de consciência, uma capacidade de discernimento, nós temos possibilidade de mantermos um contato com os nossos mentores, os espíritos encarregados no departamento de reencarnação, e lá nós estabelecemos o que vamos fazer nessa existência. Por que é que temos que voltar à Terra, já que é um planeta de provas e expiações? Em princípio, a gente pode pensar que a ideia é ficar no plano espiritual. E o plano espiritual, conforme os ensinamentos que nós recebemos, realmente é um ambiente um pouco mais agradável do que o nosso planeta Terra. Porque lá, despojado do corpo físico, nós temos uma leveza de andar, nós temos uma percepção que não temos aqui. O aprendizado que nós temos aqui é quase nada se comparado com o aprendizado que temos no plano espiritual. Mas há uma coisa bem clara, bem definida. Aprende-se no plano espiritual, mas resgata-se no plano material. É no corpo, o corpo que nós precisamos, que é a ferramenta necessária para o nosso resgate. O que é que nós negociamos, nós não sabemos, porque esquecemos, né? A não ser que haja alguém que tenha uma condição diferente e perceber alguma coisa. O Emmanuel fala que se a gente parar para pensar com seriedade, com paz de espírito,
respirando fundo, deixando entrar no nosso interior, se nós começarmos a perceber tendências e inclinações, nós saberemos alguma das coisas que já fizemos no passado e que clamam por um resgate, que nos impulsionam nesse sentido. Então, esse trabalho de meditação, de busca, né, é um trabalho de cada um de nós, dependendo de como quer ser, como não quer ser, né? Então, nós temos aqui esse corpo que é o adequado. Talvez ele fosse projetado melhor, mas nós temos condição, pelo nosso livre-arbítrio, de estragá-lo no nosso dia a dia, né? E são várias possibilidades que temos para isso. Mas é nós que devemos dar, então, continuidade ao que foi apresentado como o nosso programa reencarnatório, né? E aqui na questão 189... eu confesso que eu não gosto muito de ficar lendo, porque vira um trabalho assim de busca e sala de aula, né? O nosso prezado Kardec perguntou: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então veja, né, nós estamos naquele momento, no início, nos formando, nos preparamos, né? E qual o estado da alma em sua primeira encarnação? O da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então nós começamos, né, simples, e vamos desenvolvendo aos poucos, formando essa consciência, essa inteligência, essa compreensão da vida, criando uma tabela, uma escala de valores que nos levam adiante. Alguns evoluem mais depressa, outros menos, mas tudo é dependente da vontade de cada um, da ação de cada um de nós. O que é importante para nós na doutrina espírita é saber que cedo ou tarde nós estaremos resgatados das dores e sofrimentos, das privações que o mundo de provas e expiações pode nos trazer. Como está lá na questão 40, nós sairemos do átomo e chegaremos ao arcanjo, né? Nós seremos servidores diretos da vontade de Deus. Então, essa alegria nós teremos com o passar do tempo. E eu acho que é bom, pelo menos o meu coração gosta, quando eu penso que, apesar de todos os meus erros, os equívocos que fiz, eu ainda posso, né, me dar bem no futuro. E eu tenho uma leitura de cabeceira, egoisticamente e acomodaticiamente, que é Auto Perdão de Joana de Ângeles. Ela disse: não aumente a dor, o sofrimento. Não com essas palavras. Lembre-se que você fez o que você sabia e o que você podia naquele momento. Se você soubesse mais e melhor, você teria feito mais e melhor. Então nós estamos fazendo aquilo que nós temos condição de fazer. É claro que a nossa programação quase sempre é mais ampla, tem uma dimensão maior, mais intensa do que aquela que nós conseguimos carregar. No livro do André Luiz, ele, acho que é Missionários da Luz, se não estou enganado, diz que lá no plano espiritual a alegria é muito grande quando volta um espírito completista. Alguém como nós que veio à Terra
com a programação e consegue cumpri-la à risca. Somos poucos que assim conseguimos. E é por isso que insistentemente pedimos para retornar à Terra, porque precisamos daqui passar por aqui para podermos resgatar os nossos equívocos. E eu vou ler aqui mais uma questão que ela é um pouco triste. Ela é um pouco triste assim no meu olhar, sabe? Eu não sei como é que vocês olham isso, né? Porque eu não sei, vocês já viram no Livro dos Espíritos como é que é a forma do Espírito? Ele é uma centelha, uma luz assim, rubi, vermelhada e tal. Então vamos dizer, é mais ou menos um cintilar de cor, assim, de luz, né? E eu confesso que eu acho que o meu corpo é mais bonito do que essa minha posição de espírito, assim, eu acho, né? Mas aqui veja só o que o nosso prezado Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Vocês imaginam mais ou menos a resposta que os espíritos deram ou não? Teu espírito é tudo. Agora, a parte triste, mas verdadeira, né? Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Não é duro ouvir esse negócio assim, né? Eu acho que ele podia ser mais suave, né? O teu corpo é um habitáculo, é um hospedeiro, né? É necessário, é uma ferramenta maravilhosa para você crescer. Mas ele foi frio assim, né? Então nós chegamos nesse ponto aqui. Mas o corpo, ele tem um papel importante, né? Não só esse papel de hospedeiro, de habitáculo, ou até mesmo de templo de Deus, como nós falamos, né? A questão 605, 605A, 607, ela mostra, né, que o corpo tem vitalidade, ele é um ente, um ser com vitalidade, tem desejos, e o espírito é que está no controle. Então, se o corpo encontrar um espírito que gosta das coisas que esse corpo sente prazer em vivenciar, eles vão vivenciar isso junto. Mas acontece que não existe o que se chama de arrastamento irresistível, né? Conforme dizem os espíritos, o arrastamento pode existir, a tentação existe, mas não é irresistível. Para quem tem força, quem tem conhecimento, quem tem vontade, domina. Então, o espírito, com o passar do tempo, com a sua evolução, o uso da sua inteligência, ele vai conseguir transformar esse corpo, vai dominar esse corpo. Esse corcel intrépido não vai ter ação própria, instintiva. Ele vai agir de acordo com a condução do espírito, que é o caminho que nós devemos ir, né? O Emmanuel tem um texto junto com a psicografia do Chico, e foi publicado no livro Caminho, Verdade e Vida. O título do artigo é O que é a carne? Ele fala que os espíritos, os discípulos, ele mesmo já usou, né? Fala-se do corpo, da carne fraca, do pecado da carne, tem toda essa tramitação. Mas ele trabalha no sentido de que isso é mais uma figura de retórica, o corpo tem lá realmente alguma participação, mas ele diz o seguinte no final do artigo: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade de crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então ele fica no sentido de que realmente a condução, o que se faz de bem ou de mal, tem a ver com a ação do Espírito, que é o ser inteligente, né? Que direciona então o ser humano.
Então aqui nós ficamos numa situação interessante e por isso eu trouxe a ideia de maturidade espiritual, né? Mais do que maturidade emocional ou outra que seja. Mas porque nós, na nossa visão espírita, se é o espírito que atua, que domina, se somos esse espírito, então todas as maturidades estão englobadas nessa. O espírito amadurecendo, ele permite que todos os setores da vida sejam atingidos pela sua maturidade de espírito, né? E eu agora vou, dando andamento aqui, eu vou introduzir o Paulo de Tarso no nosso discurso, aqui na nossa conversa, né? Porque o Paulo de Tarso, todos nós conhecemos, foi um grande trabalhador do Evangelho, né, de Jesus, vivenciou o mundo pagão, trouxe muita atuação. Dizem alguns autores intelectuais que o Paulo de Tarso é o grande responsável da projeção internacional de Jesus. Tirou ele daquele seio da comunidade judaica e pôs no mundo todo, né, com aquela atuação, com o seu viajar por todos aqueles lugares, né? Mas o Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 11, ele disse o seguinte: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, então me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Então nós temos aqui, nessa fala de Paulo de Tarso, uma ideia de amadurecimento, vamos dizer assim, biopsíquica, né? É corpo e cabeça, com naturalidade. Basta envelhecer que eu amadureço. Não é isso que dá para entender? Espero que concordem, né? Então, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, brincava, raciocinava como criança, que é um raciocínio mais lento, né? Menos criativo, tem menos informação, mas quando eu viro homem, eu mudo, ajo diferente, né? E nós então temos que verificar a criança, né? Ela realmente tem maturidade ou ela está realmente relegada, né? Há quem diga que se tirarmos a possibilidade de considerar a maturidade infantil, por exemplo, nós vamos ter que deixar passar a adolescência, a juventude, para falar de maturidade só no homem maduro, que essa é a ideia, né? Os nossos ordenamentos jurídicos também trabalham com a ideia de evolução, né, física, psíquica, com o tempo, né? Chegar a 16 anos já pode votar. Não, já pode trabalhar também, a não ser que seja aprendiz, que começa com 14. Né? Não, mas para dirigir tem que ter 18. Aí a meninada fica triste, né? Fala, mas por que eu posso votar com 16? Eu nem gosto de votar e não posso dirigir, que é o que eu quero. Mas é da vida isso, né? Ou então posso casar, não posso casar. Então o ordenamento jurídico leva em consideração o amadurecimento do corpo, os órgãos, desenvolvimento, hormônios, tudo isso. Aí amadurece, né? Mas a gente não deve esquecer que, infelizmente, né, na vida tem dificuldades, né? Existem seres humanos que o tempo não consegue amadurecer. Há uma infantilização, né? E são pessoas que ficam presos na zona de conforto da infância, adolescência, querendo aquele ambiente de afeto, de afago, de amor, de carinho, de proteção, né? O Carl Gustav Jung, que é o criador da psicologia analítica, usou o termo puer aeternus, do latim, né, que é menino eterno. No português a gente fala de criança eterna, né? Alguém que não consegue ter um relacionamento sério, atividade séria, às vezes ele é birrento, é complicado, é inseguro,
Então, existem algumas pessoas que não amadurecem, né? Mas a maioria vai amadurecer. Embora possamos dizer que não há ninguém 100% maduro, nem 100% imaturo, né? E o nosso prezado Paulo de Tarso, que está aqui participando conosco, ele entra num processo que a gente talvez fala assim, mas ele passou por aquele caminho de Damasco, ele foi jogado, caiu do cavalo, literalmente, teve aquela cegueira, aquelas escamas que lhe cobriam os olhos, e ele, interessante, né, que ele estava indo raivosamente para buscar cristãos em Damasco, de preferência Ananias, que já tinha fugido uma vez dele, e ele ali caiu. E Jesus, como vocês sabem, Paulo, por que me persegues? Aquele homem tirano, cruel que foi, um tribuno arrogante, orgulhoso, não retrucou. Ele só falou timidamente, né? Senhor, o que queres que eu faça? Veja a conversão plena e total num lance. Se nós caíssemos do cavalo também, nós estaríamos tão melhor, né? Mas não é o nosso, nós vamos ter que fazer a nossa trajetória diferente. Mas então, esse cidadão, a primeira vez, amadureceu, tranquilo, não acontece nada. Mas veja só o que ele falou para os romanos depois. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Então, Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Vejam só que situação, né? Embora não tenhamos dúvida que ele amadureceu, foi um convertido, claro, mas ele confessa aos romanos que ainda naquele momento, naquele estágio da vida, ele ainda cometia alguns desacertos, porque ele queria fazer o bem, essa era a sua orientação intelectual, mas ele não estava conseguindo. Por quê? Porque o pecado habitava nele, e o pecado era mais forte do que essa vontade consciente, né? Essa vontade estruturada, intelectualizada, né? Então, nós olhamos a nossa vida, nós podemos perceber que nós deixamos de fazer muitas coisas que queremos, até o bem que nós queremos fazer, e nos deixamos levar por algum impulso, por alguma orientação negativa, e não fazemos. A gente acumula um problema de culpa, né? Coisa que dói, remorso ali, arrependimento, mas a gente vai fazendo, vai levando essa vida, né? Mas nós, se Deus quiser, nós poderemos ainda, né, conforme o próprio Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos Gálatas, veja só que alegria: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, olha a guinada nessa vida, né? Aquela criança que pensava, raciocinava, mas virou adulto. Depois, como adulto, descobriu o pecado que ainda habitava nele, mas chegou a um ponto de evolução que já não era mais o pecado que nele habitava, mas era o próprio Cristo, essa energia maravilhosa. Então todos nós temos esperança, podemos receber esse influxo, né? Essa bênção na nossa vida. E eu trouxe aqui um texto que vocês conhecem, né?
Depois eu quero ver se consigo ler. Mas eu quero lembrar aqui pelo Evangelho nosso que nós estamos tentando fazer uma abordagem de entender a maturidade espiritual, né? Essa é uma maturidade que venha nos dar o quê? Nos dá segurança, nos dá serenidade, dá certeza de que estamos no caminho certo, trabalhamos e agimos com convicção, né? Somos responsáveis, somos dedicados, não somos vitimizados. Então nós já estamos chegando a algum local melhor na nossa vida, né? E nós podemos então lembrar que aqui no Evangelho temos uma passagem no capítulo 17 que é outra provocação para nós, né? Sede perfeitos. Mas a gente vai tentando, né? Vamos chegar lá. Aqui tem uma passagem muito interessante, né? Que é, primeiro, o homem de bem, né? Que nós vamos ver aqui. Mas tem essa aqui, os bons espíritas. Eu acho que ele estava falando de nós, já em 1865, não estava? Vocês concordam ou vocês têm medo de ser pecado falar isso? Mas aqui, ó, a gente é curioso, não é? A gente fica olhando o vizinho, o outro ali, né? Por mais que a gente tenta cumprir a doutrina, mas é preciso, porque se você não fizer isso, você não pode atender o que está aqui no livro, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Você só pode dar cumprimento a esse preceito aqui, ou sendo desencarnado, olhando lá do lado de cima, ou sendo um curioso aqui, porque você tem que entender das más tendências e más inclinações do outro. E para você reconhecer, você tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo. Mas em todos os casos, vamos nós, né? Olha aquela pessoa que é dedicada, né? Eu até poderia devolver para a Ludmere que as palavras elogiosas, amorosas que ela me dedicou, né, ao trabalho da Ludmere. A gente vê que é uma pessoa que está dedicada, ela quer realmente vencer, se é que ainda tem alguma tendência má, né? Porque um trabalho querendo fazer o bem, criando condição de fazer o bem, né? Então, nós... Aqui o título é Bons Espíritas, mas a narrativa aqui é do verdadeiro espírita. Nós então precisamos perceber que os nossos hábitos, o nosso modo de agir tem repercussão, né, grandiosa, e a gente precisa então trabalhar com serenidade. É preciso refletir sempre, né? Mas ninguém de nós escapa de impulsos, né? De repente emoções que afloram e que nos incomodam, né? E porque nós somos seres ainda a caminho, né? Com algumas dificuldades. Mas eu, quando li aqui, aliás, o texto que eu vou tentar ler para vocês aqui, espero que me permitam isso, ou pelo menos eu vou começá-lo, porque vocês podem ler em casa depois com mais tranquilidade, né? Eu começo fazendo uma ressalva aqui que fez eu não lembro agora se é o Marlon ou Gelson, algum deles, um pessoal fantástico que trabalha a área de psicologia da Joana de Ângeles, né? São psicólogos, psicanalistas. Então ele já modernizou o texto aqui, porque todo mundo sabe aqui que até algum tempo atrás o masculino era o que geralmente era usado para indicar homem e mulher. Então aqui o homem de bem, ele já trabalha com homem e mulher de bem. A continuar o que está acontecendo no mundo, nós vamos pôr a criatura do bem, que assim nós não criamos problema com ninguém, né? Respeitamos todos maravilhosamente. E então veja bem aqui, ó.
Eu, quando li isso aqui a primeira vez, fiquei triste porque não falava de mim. Eu achava até que eu era bom, mais ou menos bom, né? Mas veja que ingenuidade minha, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. A lei de amor, né? Justiça, amor e caridade, talvez vocês não lembrem disso, porque não são afetos a palestras ou leituras, assim, mas é a 10ª lei moral que nós temos no Livro dos Espíritos, né? E ela é até interessante porque, do ponto de vista de nomenclatura aqui, ela mostra que amor e caridade estão lado a lado, mas não são a mesma coisa, né? E, aliás, quem lê a primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, que fala sobre o amor, vai perceber que aquela narrativa lá diz respeito a um amor que tem reciprocidade, né? Então, se falar caridade, já não vai ficar muito compatível com o que originalmente se pretendeu, né? Não vou falar que a caridade é compassiva, a caridade é paciente, na verdade é o ser humano apaixonado, né? Aí aqui vem outra aqui. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. E continua isso aqui, todo cheio de razão, cheio de qualidades fantásticas, né? Admiráveis. Eu não vou continuar lendo, porque senão fica, me parece, uma coisa mais difícil, mais pesada. Mas fica a sugestão, leiam em casa, né? Aliás, tem alguns textos que a gente poderia, como dizemos nós lá no Evangelho Online que fazemos, vamos colar na porta da geladeira, né? Para levantar de manhã cedo e ler aquele texto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é importante que a gente possa fixar, né? Mas antes aqui de entrar nesse texto aqui, adquirir maturidade envolve alguns requisitos, né? Ou vários requisitos, né? Dependendo da ótica de quem elabora o estudo, a pesquisa, né? E nós aqui, no caso, envolvendo a doutrina espírita, é natural que a gente observe que é preciso levar em consideração aspectos da religiosidade, né? Então, a primeira coisa que eu acho pessoalmente, mas cada um pode pensar com sua própria cabeça e com a sua própria convicção, né? Mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque Jesus disse que isso era um mandamento maior. Todos nós sabemos. Se é o maior dos mandamentos, é importante que a gente observe isso no sentido de amadurecimento nosso. Agora, não tenho ilusão de que a gente possa cumprir isso por enquanto. Nós estamos ainda passando um pouco ao largo disso. Mas é um objetivo, ao foco no amor, né? Se a gente levar em consideração essa exemplificação de Jesus, nós vamos poder dizer com toda tranquilidade que os outros mandamentos da lei de Deus que Moisés recebeu não precisam ser mais recitados. Porque num planeta, num centro, onde houver amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo, está tudo relacionado, tudo resolvido. Olha que maravilha que é isso. Mas eu vejo que os semblantes falam assim, mas não está certo, não vai dar. Ainda não. Tem a Rússia e a Ucrânia lá, né? Tem mais. Tem lá Israel com árabes, né? Tem lá o Sudão se machucando. E tem um pessoal assim, tem eleição política polarizada, que Deus o livre, quanto ódio no ar, vai estar difícil, mas não tem problema. Deus está no comando, né? Não cai uma folha sem que Ele não saiba, até o Roberto Carlos sabe disso, né? Então nós poderemos, com toda razão, preparar e evoluir nesse sentido.
Então, um dos requisitos, né, ou um dos caminhos, mecanismo ou ferramenta que possa se dizer para amadurecimento, considerando que amadurecer é buscar ser melhor e, consequentemente, ter um relacionamento melhor, uma acomodação melhor na sociedade, fazer o bem na sociedade, tanto quanto possível, é autoconhecimento. E o autoconhecimento é um negócio muito interessante, que hoje está muito difundido, né? Principalmente no setor corporativo, mas se a gente procurar na história, no passado, nos filósofos da antiguidade, nós vamos descobrir que antes de Sócrates, o primeiro filósofo destacado da Grécia Antiga, Tales de Mileto, disse que a coisa mais difícil de aprender é conhecer a si mesmo. Esse ditado ficou também depois lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos, na Grécia, onde havia as pitonisas, que eram sacerdotisas de Apolo e que recebiam informações dos espíritos, uma espécie de dogma, alguma palavra, e interpretava e passava essas informações para frente, né? Então, o conhecer a si mesmo influenciou Sócrates. Até quem pense que Sócrates foi autor dessa frase, mas não é ele. Ele usou uma outra frase baseada nisso. Ele usou a frase: só sei que nada sei, que todos nós já ouvimos falar, né? Ele, na verdade, fez uma ironia, né? No momento em que ele fala que sabe que nada sabe, ele sabe alguma coisa, né? E aí ele usava isso e humilhava muitas pessoas que achavam que sabiam e não sabiam, porque ele realmente sabia muito. Tanto é que no templo de Apolo, o Creonte, amigo dele, lá esteve, foi saber, falaram que o Sócrates era o homem mais inteligente de Atenas, da Grécia, né? O que ele negou, porque achava que tinha outros mais que ele. Mas essa humildade é muito boa de quem sabe muito, né? Então nós temos esse autoconhecimento, é essa pesquisa, é fechar os olhos para o mundo e olhar para dentro, né? Porque, segundo esses pensadores, o olhar que vê o mundo é um olhar que vê a ilusão, porque o que é externo a nós é dependente de cada um das circunstâncias e conforme a gente percebe o mundo lá fora, né? Então, aliás, o Descartes foi um grande crítico, né, da verdade, né? Ele deu direito a duvidar de tudo para chegar à conclusão que a única coisa que existe é o pensar, né? É o cogito logo sum, né? Mas nós, então, temos que procurar ver dentro do autoconhecimento. E aí precisamos agir com toda tranquilidade, toda honestidade, né? Ver o que eu sinto, o que é que eu penso, o que é que eu quero, quais são os meus desejos, o que é que eu estou certo, o que eu estou errado, né? Para que a gente possa fazer. Nós que recebemos uma cartilha espírita, né, podemos, baseado no que nos trouxe o Consolador, nós podemos entender o caminho a seguir, né? Mas eu quero deixar bem claro, né, que eu estou falando aqui, né, no que é possível, no que talvez devamos fazer, não estou falando do que realmente ocorre no nosso dia a dia. Porque qualquer um de nós aqui, se estiver dirigindo no trânsito de Maringá, por exemplo, pode perder um pouco do controle, a fleuma, a paciência, né? Eu não sei se vocês já ouviram assim, mas eu já peguei motorista de Uber que veio de Presidente Prudente ou que veio de São Paulo, todos eles falam mal do motorista de Maringá. Falam para mim, eu sou motorista de Maringá, mas eu não retruco, não. Eu falo, realmente. Então, o trânsito, para mim, é um grande laboratório de paciência. Eu estou perdendo.
eu ainda fecho esse laboratório. Uma coisa que me marcou, eu já falei uma vez, mas que me marcou assim profundamente, esses pirralhos, né? Eu estava uma vez lá em Curitiba, há muito tempo, dirigindo, alguém chegou, cortou, entrou na minha frente para entrar à esquerda, que era o caminho natural. Eu falei, esses caras me irritam, por que ele não veio atrás de mim, tem que cortar na minha frente? Nós vamos todos virar para lá. Aí o meu filho de 14 anos falou assim, pai, ele não te irrita, é você que se irrita, ele nem sabe que você está chateado. Eu falei, menino, você está proibido de falar isso com o pai, ao respeito, né? Honrar pai e mãe, mas não deu certo. Mas isso ficou, né? E se viu para mim como se fosse uma pedrinha no sapato, para toda vez que eu quiser sentir mal, olha o meu filho Felipe aí falando comigo, né? Então, mas é difícil, né? Uma outra coisa também, a gente precisa de responsabilidade na vida, né? Como quem vai evoluir, quem vai amadurecer. E como é que nós agimos? As nossas escolhas geram consequências, as consequências têm que ser arcadas por nós, né? Mas uma coisa que vocês talvez não tenham visto, ainda não perceberam, que eu já vi, é que às vezes, falando mal de motorista, ele está ali andando devagarinho aqui em Maringá, porque dá para estacionar na lateral às vezes, e aí o trânsito não flui, todo mundo atrás incomodado. Mas aí parece que tem uma vaga que vai dar certo, ele vai entrar nessa vaga. Aí ele consegue uma marcha ré depois de tanta gente sair de trás, complicado. Aí a hora que ele acerta, chega lá na traseira, ele fala, não vai dar. Aí ele sai meio chateado, esbarra no carro da frente. Quando alguém faz isso, e pega um papelzinho, escreve o nome, o telefone, e deixa no para-brisa do carro, todo mundo bate palma. O cara fez o que tinha que fazer. Mas o que mais acontece é aqueles que não têm papelzinho, não têm caneta, nem responsabilidade, e simplesmente vai embora. E são pessoas grandes, pessoas criadas. Então nós precisamos perceber. A mesma coisa acontece quando alguém bate no outro. Ele fala, não, você que bateu, eu sei que está errado, eu que estou errado, é aquela briga, né? Então nós estamos falando mais de trânsito do que de espiritismo aqui. Mas para que ninguém quer assumir? Isso é imaturidade. Mas então a gente põe isso na cabeça. Eu quero ser uma pessoa séria, honesta, responsável. Eu quero pagar o que eu errar. É difícil tudo isso, né? Mas nós vamos fazendo, e assim a gente vai amadurecendo, vai melhorando, e temos certeza, no plano espiritual a gente vai melhorar um pouco de conhecimento, e vamos voltar aqui de novo, e vamos nos encontrar outras vezes em melhores condições, com certeza, todos nós, né? Vai falar, eu te vi lá na CELP. Pois é, a gente estava lá naquele dia, tá? Vai ser lindo isso, né? Então nós podemos desenvolver empatia, né? Que é uma possibilidade de se colocar ou tentar se colocar no lugar do outro para resolver. Coisa de gente madura, né? Temos esse respeito pelo outro, né? Fazemos o que é melhor, dentro daquela que se chama a regra de ouro. Façais ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. E a gente gosta. Agora, precisamos fazer assim também, né? Eu estou indo aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui de algo que é interessante do ponto de vista que eu estou trazendo aqui, porque vocês já conhecem. É um texto que rolou no WhatsApp e está lá até hoje, né? Maturidade espiritual foi escrita no século XIII, 1200 e tanto, né? Por Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Já lembraram disso? Vendo esse nome, todo mundo lembra, né?
E eu aprendi hoje que já lá Adin significa a glória da religião. E o Rumi é romano, que é onde ele frequentou. Aqui o texto é um que vocês conhecem. Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. O que é medo? Medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. A inveja é a não aceitação do bem do outro. Se aceitamos o bem do outro, se torna inspiração. E a raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. Aí vem a pergunta direta: o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Ou seja, você é foco seu, né? É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em suas próprias perspectivas. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz é para a sua própria paz. Quando você para de provar para o mundo o quanto inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros e quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e deixar ir o querer. E por último, mais significativo, você ganha a maturidade espiritual quando para de anexar felicidade em coisas materiais. Então, acho que todos vocês já devem ter lido esse texto, já ouviram esse áudio daquele ator do Porta do Fundo, né? Então, aqui nós temos um ensinamento muito interessante, porque ele foi feito por um poeta e mestre sufi, né? Um místico do Islã, mas em 1200 e tanto, isso, século 13. Já falando que tem coisa aqui que é de sociedade de consumo, já falava lá ele, né? Se a gente para em cima desse texto aqui e começa a trazer coisas para refletir, aprofundar, então a gente vai descobrir muito mais coisas e aprender. E eu quero só falar uma aqui, que é a inveja. A inveja é um vício que ninguém de nós tem, né? O grande problema da inveja é que ela nos põe numa condição inferior ao invejado. O professor Leandro Carnal, numa palestra sobre inveja, ele deu-lhe um subtítulo de O Pecado Envergonhado. Porque realmente é muito difícil você olhar para alguém, né, e achar, é mais inteligente que eu, é mais bonito, é mais forte, é melhor jogador, é melhor empresário, é melhor isso. E você está se colocando em condição inferior. Isso acaba doendo no ego, né, que é esse gerente que nós temos aqui da nossa consciência. Então nós temos que procurar encontrar o melhor caminho para nós, né? E o melhor caminho, se me parece, é seguir as leis morais que Deus nos concedeu e Kardec conseguiu colocar na terceira parte do Livro dos Espíritos.
E, curiosamente, não foi em 1857 que ele fez isso, porque nessa primeira vez o Livro dos Espíritos só tinha 3 partes e 503 ou 513 perguntas e respostas. Para chegar às 1019 surgiu também essa terceira parte que foi anexada. Então, seguindo as leis morais, né, que são leis da natureza, leis que Deus nos trouxe e que, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, ela diz o que devemos fazer ou deixar de fazer. E o ser humano, ele fala homem lá, mas o ser humano só é infeliz se dela se afasta. Cumprindo as leis morais, a nossa cota de salvação está paga. Agora, salvação aqui, não no sentido que a gente tinha na Igreja Católica de ir para o céu e os outros que estavam do lado iam para o inferno, porque o céu cabia a pouca gente, né? Mas a salvação no sentido de evoluir, de aprender, de saber o que está fazendo, o que quer, né? Ter essa vontade, esse prazer em estar junto, em servir, né? É para nós aqui, o Kardec mesmo usou lá, fora da caridade não há salvação. Ele teve que usar isso para usar um termo que estava em voga, era conhecido, né? Porque havia fora da religião não há salvação, fora da lei não há salvação. Então a salvação era uma palavra de uso comum, corriqueiro. Mas a ideia é essa, é que haja evolução e a gente possa aperfeiçoar, né? É por isso que está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 132, depois de falar das vicissitudes que a gente tem que passar, o que eles dizem é que Deus nos quer como co-criadores. Nós estamos convidados por Deus para auxiliar na sua obra do mundo. Veja só, gente, nós fomos convidados por Deus para fazer isso. Ele confia em nós e nós não confiamos em nós. Ficamos vendo não dar certo, acho que não vou fazer. Não, Deus sabe muito mais do que nós. Se a gente se atrapalhar hoje, a gente se acerta depois, não tem perigo nenhum. A gente precisa fazer. E aí a gente não pode entrar naquilo que está nas palestras de setor corporativo. Não podemos procrastinar. Certo? Procrastinação, atraso de vida, ou então autossabotagem, né? A gente, eu fiquei me enrolando, acabei não fazendo, perdi uma oportunidade boa de dar certo. Eu sou um pouco comodista, eu sou de Libra, segundo diz, o libriano reluta um pouco, anda mais devagar, né? A Ludinete é do mesmo dia meu, né? Então tá. Mas é que a gente pode sim continuar fazendo. Mas se você quiser um conforto, fala assim para você, mas vai ficar aqui em segredo, tá? Depois da eternidade, para a eternidade, isso aqui não importa nada. Será que é assim? Mas você fica marcando passos, sabe? Eu me lembro quando eu li o Silveira Sampaio, o Bate-Papo com Além. Eu até gostei do texto lá, porque ele foi um teatrólogo paulista, né, mas ele, lá no plano espiritual, ele teve a oportunidade de trabalhar e de escrever, né? Ele falou assim, numa da passagem, assim, eu estou aqui pulando poças d'água sem me molhar, e eu estou me divertindo e não tenho pressa, porque Deus também não tem pressa. A vida é eterna e eu vou continuar aqui. Eu achava, porque eu gosto tanto da Terra, que eu acho que eu ia ficando aqui. Mas depois que eu comecei a ler esses negócios, ver a situação, eu falei, não quero correr, né? Vou queimar a etapa, ver o que eu posso fazer melhor, para logo estar num planeta de regeneração. Olha que coisa boa, onde prevalece o bem, saúde muito melhor, povo se relacionando melhor. Nossa, que coisa boa, né? Mas vem para nós, é só ter um foco e a paciência necessária, porque Deus já nos deu
o caminho a seguir, né? E os espíritos amigos estão aí ajudando, falando conosco, né? Todo dia, toda hora, dependendo de cada um de nós. Então tá, eu fico contente de ter estado com você, espero que eu não tenha estragado o tempo de vocês e fico feliz, muito feliz mesmo, porque eu me sinto em casa. E aqui sempre fui recebido por um carinho enorme, e é um carinho que para mim significa uma zona de conforto Pseli. Eu vou continuar aqui sempre que possível, aqui virei com alegria e espero merecer a atenção de vocês e o convite mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos e Deus os proteja. É tudo isso que nós precisamos. É só.